Boa noite, bem-vindas ao Passo a Passo, mais uma edição. Desta vez temos connosco a Mariana Sousa Guedes Marques, mãe de quatro filhos, e a quem eu pedi para integrar esta temporada em que nós temos santos que intercedem por nós e pessoas que nos inspiram. A Mariana inspira-me muito, na forma de amar e como sabe amar e como ensina a amar amando, e então achei que era a pessoa indicada para falar deste tema em primeira mão. Mariana, obrigada pela tua disponibilidade. Passo-te a palavra. Então, obrigada Inês, antes de mais, pela tua confiança em mim e por este convite que também é simpático e acho que é o mais importante é podermos também partilhar um bocadinho daquilo que tem sido um caminho e daquilo que nos ajuda muito a ser caminho. Então, começar por dizer que quando a Inês me pediu para guardar esta data e preparar uma apresentação, eu achei que ou aquilo que eu me lembrei logo foi do texto de Ação de Graças que eu escrevi na missa dos meus 40 anos e em que falava muito daquilo que são as pessoas que são caminho para Deus. E acho que isto também é uma das coisas eh, vai muito de encontro àquilo que nós temos vivido este ano, de sermos peregrinos da esperança. Portanto, é um bocadinho uma ligação entre as duas coisas, que faz com que na vida sejamos caminho, façamos caminho e, ao mesmo tempo, termos a esperança e termos com isto, Deus presente. Então vou ler um bocadinho, eu no entretanto estive a adaptar o texto e vou ler um bocadinho daquilo que estive a adaptar, para poder ocupar meia hora, não é? Pronto. Então acredito que um dos principais sinais do amor de Deus é dar-nos liberdade para que possamos escolher o que queremos fazer da nossa vida. Somos sempre nós que escolhemos em total liberdade. Os outros podem dar-nos a sua opinião e ajudar-nos a pensar para construir o mapa, mas a decisão final tem de ser sempre nossa. Outro dia ouvi um podcast sobre discernimento e referiam que nós só temos que discernir entre duas coisas boas, porque quando uma das coisas é má, aí não é preciso discernir, basta escolher o caminho do bem. Tive total liberdade para escolher o que queria estudar. Ninguém me disse o que eu tinha que escolher, eu escolhi o curso que ia tirar no dia em que preenchi a candidatura. E isto pode ser assim uma coisa um bocado estranha, mas eu tenho realmente muita dificuldade em decidir e, portanto, acabei por incluir seis opções. Acho que escolhi seis cursos diferentes, tal era a minha indecisão. E, portanto, estou a dizer isto porque não tenho qualquer orgulho, porque eu devia ter feito com outra consciência e hoje em dia acho que é uma coisa que nós devemos fazer e ajudo os meus filhos a tentar fazê-lo com outra consciência. Isto para dizer que eu pus a hipótese de tirar restauro e os meus pais puseram-me a fazer um curso de desenho para que tivesse mais uma opção. Mas eu acabei por escolher bioquímica. Fiz os 4 anos do curso, fiquei desempregada, fui fazer uma formação em gestão de qualidade, trabalhei 15 anos em gestão de inovação e depois quis mudar de vida porque queria crescer profissionalmente e trabalhei em comunicação, em gestão de recursos humanos e agora em sustentabilidade. Portanto, não há caminhos certos, o que é importante é nós tentarmos encontrar o nosso caminho. Uh, este caminho podia ter sido mais fácil se eu tivesse feito outra escolha naquele dia, mas a verdade é que a escolha naquele dia também teve implicações em outras coisas da minha vida e permitiu-me ter a vida que tenho hoje. Mas isto não quer dizer que eu não acho que os meus filhos mais velhos estão precisamente nesta fase de escolher, de fazer escolhas de futuro e também eu procuro dar-lhes as ferramentas para fazerem a escolha certa, com a certeza que a escolha tem que ser deles. E esta coisa de nós deixarmos as pessoas escolherem aquilo que é importante para eles é muito difícil. Porque é um processo difícil de fazer e ensinar as pessoas a pensar é difícil. Não interessa a decisão que tomamos, mas o que fazemos depois da decisão tomada, se o fizermos com amor, seremos caminho para Deus. Naquilo que estamos a fazer e até no trabalho, eu também acho que muitas vezes nós somos caminho para Deus pela forma como trabalhamos. E, portanto, sempre que alguém me ajuda a fazer um mapa, um caminho, a discernir, a respeitar a minha decisão e me acolhe quando peço perdão, para mim é caminho para Deus. Infelizmente, às vezes fazemos escolhas erradas e temos que voltar atrás.
e é muito difícil admitir que erramos. Enfrentamos os outros e pedimos perdão. Que bom é encontrar alguém do outro lado à minha espera com o seu amor misericordioso. Eu confesso que vivo apaixonada por este amor misericordioso de Deus. Esta capacidade que Deus tem de aceitar cada um exatamente como é, independentemente daquilo que faça. Acho que só passei a conseguir explicar este amor de Deus depois de ser mãe. Quando alguém me disse: se eu que sou mãe faço tudo para que os meus filhos sejam felizes e só tenham coisas boas, como posso acreditar que Deus, que também Ele é Pai, pode querer que aconteça mal a um filho? Eu tenho muito isto como uma certeza muito grande. Deus nunca quer o nosso mal e nunca nos leva ao mal e nunca nos traz o mal. Portanto, Deus está sempre preparado para nos dar amor, independentemente daquilo que nós façamos, mesmo que façamos o maior disparate de todos. É bom saber que somos infinitamente amados por Deus e este amor que nunca deseja mal a ninguém e que está sempre lá, mesmo que eu esteja longe, porque escolhi o caminho que me afasta. Basta eu olhar para o lado, pedir que se aproxime e me dê o melhor abraço do mundo. E este abraço pode vir através de muita gente, do marido, dos filhos, dos pais, dos irmãos, dos amigos, de um colega de trabalho. O importante é termos o coração aberto para vermos o momento que estamos a viver como um caminho para Deus e estarmos disponíveis para receber Deus no nosso coração. Sempre que uma pessoa à nossa volta ficou vigilante enquanto estávamos sozinhos, ou sempre que se aproximou para que fosse partilhar a alegria, para que fosse partilhar a alegria connosco, para mim foi um caminho para Deus. E isto é muito importante. Sempre que alguém aceita o nosso perdão, sempre que alguém está, disponível para o perdão, então isto é ser caminho para Deus e nós podemos ser caminho para Deus assim também. O melhor de tudo é saber que sempre que preciso de energia para continuar, eu sei que posso procurar o melhor abraço do mundo. E neste caso, comecei a namorar com o Zé Pedro aos 17 anos, casei aos 23 e fui mãe pela primeira vez aos 25. Terá havido fases em que estava mais apaixonada, em que havia muitas borboletas na barriga, mas nenhuma dessas fases é das mais importantes quando penso em nós enquanto casal. Porque o que realmente importa é a forma como nos amamos no dia a dia e é no dia a dia que temos que ser caminho para Deus, para o outro. Caminho para Deus, um e outro. Somos caminho para Deus quando damos um abraço e ajudamos a acalmar o stress do dia. Somos caminho para Deus quando nos deitamos e temos uma boa conversa, quando rezamos, quando fazemos um dever de sentar, que nós às vezes dizemos que é canónico ou não canónico. Somos caminho para Deus quando ajudamos o outro a sorrir no meio de uma semana difícil de trabalho, quando seguramos as pontas para que o outro vá fazer aquilo que lhe dá prazer, para estar com amigos ou apenas para estar sozinho. Somos caminho para Deus sempre que fazemos o outro feliz. No matrimónio, saber amar é saber trabalhar com Deus para fazer o outro feliz. E acho que isto é, o mais importante. Por outro lado, o sonho comanda a vida, que é bom, e é bom termos a esperança de que estamos a peregrinar em direção ao destino dos nossos sonhos. Quando em pequenina me perguntavam o que eu queria ser quando fosse grande, eu dizia ser mãe. Hoje tenho quatro filhos, a Maria com quase 18, o Afonso com quase 16, a Terezinha com 12 e o Manel com 2. Agora o sonho passa por vê-los felizes toda a vida, mas o caminho da vida também tem muito sorte. Se não acreditam nisso, eu vou dar aqui um exemplo. Nós, no nosso caso, escolhemos que os nossos filhos mais velhos, e provavelmente mais pequeno um dia também seguirá o mesmo caminho, andem todos no mesmo colégio. A escolha é a mesma e tudo indica que terão as mesmas oportunidades. Mas a verdade é que eles têm turmas muito diferentes. A mais velha anda no ano designado pelos professores como os patinhos feios, mas ela é uma das que se destaca por ser certinha. O segundo está no ano preferido pelos professores e ele, que até é um bom aluno, acaba por não se destacar. Pode parecer que não tem qualquer impacto, mas a verdade é que o nível de exigência, a abordagem e as oportunidades que lhes são dadas são muito diferentes. E isto é sorte. Não depende de nada que nós escolhemos. E aceitarmos que parte da nossa vida é sorte também é caminho e também faz parte disto nos sentirmos amados. Podemos fazer algumas coisas por isso, não só estarmos atentos e dar-lhes as ferramentas para que eles saibam lidar com aquilo que têm na vida, sem que isso lhes tire a alegria. E isso só se faz com amor, escutando e fazendo com que eles saibam que são amados por nós.
é muito importante que eles saibam que são amados em casa para que depois consigam fazer este caminho. Sempre que ajudamos os outros a aproveitarem a sorte que têm, estamos a ser caminho para Deus. E a sorte pode ser o azar, portanto, pode ser alguma coisa que corra mal. O caminho da vida, ainda que com Deus presente, pode ser difícil. E se não formos aproveitando a beleza do caminho até lá, não vamos conseguir aproveitar o destino final na sua plenitude. Vamos encontrando pessoas que insistem para não termos medos e nos desafiam a seguir em frente. E também encontramos outras que nos estendem a mão e nos puxam nos momentos mais difíceis para nos ajudar. Há coisas que na vida têm sido duras, para a nossa família ou para nós individualmente. Perdemos de forma inesperada algumas pessoas muito importantes e muito presentes. Eu vou destacar aqui uma pessoa, mas se calhar ainda dá tempo para destacar aqui outra situação. Em 2017, na véspera dos meus anos, a minha sogra não acordou. Era a minha sogra, mas acima de tudo era a mãe do Zé Pedro e a avó dos meus filhos. E de repente é necessário gerir o que estamos a sentir, mas temos principalmente que ajudar os outros a digerir o incompreensível. E nesse dia a minha mãe disse-me: a tua prioridade agora é o Zé Pedro. E isso só foi possível, ou seja, virar a vida e perceber que às vezes temos que abdicar de nós próprios e aprender a gerir aquilo que estamos a sentir e a focar-nos 100% no outro. Isso não é fácil. E só foi possível porque tinha alguém que ia segurando as pontas no dia a dia, porque houve muita gente que nos ajudou e que estava disponível a desafiar o Zé Pedro para ir correr, para ir fazer coisas ele também sozinho. E estou aqui a pensar num amigo, especificamente José Pedro, que de feito tem zero, mas que naquela altura se desfez para garantir que o Zé Pedro, durante um tempo, tinha ali uma rotina de desporto e que estava bastante tempo com ele, e a quem eu tenho uma enorme gratidão, porque eu acho que ajudou muito a que o Zé Pedro conseguisse reencontrar e reorganizar aquilo que aquilo que é a vida, porque uma mãe faz muita falta. E a minha sogra era muito presente e fazia muita falta, e fazia muita falta também aos nossos filhos. E fez muita falta também aos nossos filhos, e eu acho que aprender a fazer o luto também através dos miúdos foi um desafio. Foi muito importante conseguir que os miúdos aprendessem a manter a avó presente, e acho que uma das coisas que mais ajudou, assim, de uma forma muito simples, a minha sogra fazia um cheesecake maravilhoso e é a sobremesa preferida do Zé Pedro. E então eu desafiei a Maria a que aprendesse a fazer o cheesecake da avó. Portanto, pegando na receita, ela começou a fazer o cheesecake. Portanto, hoje passaram 8 anos desde que a avó morreu e não há festa em que a maneira que nós tenhamos de ter a avó presente seja o cheesecake da avó e a Maria que o faz. Acho que às vezes é nas coisas mais simples que nós mantemos o amor, o amor presente e mesmo o amor daqueles que não estão. Eu tenho certeza que a minha sogra continua a amar qualquer um dos netos, mesmo aquele que ela não conheceu. E é muito bom também ver que às vezes nestas coisas do dia a dia, quando escolho uma roupa que foi dos irmãos mais velhos e sei que ela escolheu para eles, quando tento fazer de alguma maneira que ela também esteja presente e digo muitas vezes aos miúdos, isto foi a avó que fez, isto foi a avó que escolheu, isto foi para que, para que a avó continue presente, e portanto a importância de mantermos quem já partiu e também isto de ser caminho para Deus, para mim é um caminho muito importante e que eu tenho tentado fazer, portanto acho que é uma forma também de, no luto, sermos caminho para Deus. Acho que é um desafio importante. Hum, Às vezes o caminho que nos parecia ideal acaba por aparecer acaba num grande precipício. Eu tenho uma história engraçada que aqui há 2 ou 3 anos fui de férias sozinha com os meus irmãos. Nós somos 5 irmãos, o meu irmão mais novo ia casar e decidimos fazer um fim de semana aos 5. E fomos para a Escócia, para Edimburgo, e a certa altura eles resolvem que querem ir pelo meio do mato, fazer o caminho, fazer por um atalho. E de repente nós estamos num cimo de um precipício, e eles olham, não, não, isto dá para ir por aqui. E há alguém que grita, e eu, não, não dá.
eu tenho imensas vertigens e eu acho que eles só se aperceberam que eu tinha vertigens naquele momento. E há alguém que cá de baixo, no meio do caminho, grita cá lá para cima: There's no way down! Portanto, às vezes é preciso que alguém nos diga que, apesar de nós estarmos na ponta do precipício e que vamos cair por ali abaixo, que nos diga atenção, que, não é, que isso não é caminho. E ainda bem que há pessoas que às vezes nos dão este, este conselho. E eu estou sempre a tentar que seja mais fácil escolher o caminho, principalmente para os meus filhos. E isto na educação eu passa muito por dizer aos meus filhos, contar aos meus filhos histórias dramáticas, ou o que eles chamam de histórias dramáticas. São histórias de vida com finais mais ou menos trágicos que eu conto para que eles saibam que às vezes as coisas acontecem. Os meus irmãos têm um amigo que teve que reaprender a viver depois de ter tido um TCE na sequência de uma noite mais bem regada. Portanto, ele estava numa noite, a sair à noite, pendurou-se no caminhão do lixo que ia a passar, com o que tinha passado, coisas que normais de jovens de 18 anos ou na adolescência ou na juventude. E, e o senhor do caminhão, para ele sair, começou a fazer para-arranho e ele caiu e bateu com a cabeça. Teve um TCE e nunca mais voltou a ter capacidade de raciocínio normal. Isto significa que hoje em dia já passaram provavelmente 10 anos e ele continua a não conseguir fazer uma vida independente e, e muitas vezes tem muitas perdas de equilíbrio. E ainda o ano passado o vimos na praia e eu dizia aos meus filhos, ele não fez nada de especial. Ele fez uma coisa que qualquer um podia fazer e que um jovem daquela idade podia ter feito. E a vida dele deu uma volta muito grande e com a dele deu a vida a todas as pessoas à volta dele. E, portanto, é importante que nós estejamos atentos e saibamos beber álcool pode nos levar a tomar decisões erradas e pode nos levar a fazer disparates e, portanto, temos que estar atentos. Ou então, um amigo de um amigo que um dia me estava a contar que o melhor aluno do curso de engenharia do primeiro ano que ele estava a fazer, nesse verão recebeu cá um primo brasileiro que veio passar 2 meses de férias. E os pais receberam-no lá em casa. E esse amigo brasileiro trouxe ganza e a partir daí aquele rapaz nunca mais conseguiu fazer o curso. E isto também eu digo-lhes estas histórias e eles dizem, a mãe conta só histórias que acabam com finais dramáticos. É horrível, está sempre a contar histórias que acabam, têm sempre finais dramáticos. E eu costumo dizer, é muito melhor aprendermos com os erros dos outros. E, portanto, ouçam estas histórias, tirem aquilo que é bom e aprendam com os erros dos outros. Evitem que eles vos aconteçam, porque é muito mais fácil que seja assim. Portanto, eu aqui também digo que sempre que alguém me alerta para um precipício ou me canta uma história, com a qual eu aprendi alguma coisa, essa pessoa também é um caminho para Deus, porque esse caminho, mesmo o caminho do dia a dia, é um caminho que nos leva a estar mais próximo de Deus. E portanto, para acabar, eu digo que Deus pôs-me tanta gente boa ao meu lado que nunca estou sozinha. Obrigada a todos que têm escolhido fazer parte da minha vida. Espero também eu ter sido sinal e caminho para Deus, porque isso faz com que tudo valha a pena. E portanto, é muito importante isto, de não estarmos sozinhos, de sermos caminho e de ajudarmos a que os outros também encontrem o seu caminho e encontrem a forma de estar próximos de Deus. Não sei se era bem isto aquilo que a Inês estava à espera, mas eh, Era, tu superaste as minhas expectativas, como seria de esperar. mas pronto, E realmente este lema, somos caminhos para Deus, os outros são caminhos para Deus, para nós, não podia ser mais adequado ao passo a passo, um dia de cada vez. Diria também que aprendi contigo que somos elos da mesma cadeia, não é? Nesse sentido que a nossa vida também tem impacto nos outros e que unidos venceremos, neste sentido, não é? E que também dás esse testemunho muito, muito bonito. Gostava também de te perguntar, por certeza que também tens essa noção da aprendizagem em sentido contrário, ou seja, também o que é que os teus filhos te ensinam, sendo eles próprios caminho para Deus para ti, não é?
Olha, assim de repente e pensando aqui numa fase engraçada, não é? A minha filha acabou agora o 12º ano e pronto, eles estudaram sempre no mesmo colégio e é um colégio bilingue, portanto tem que começar nos 3 anos e acabar no 12º. Portanto é assim como uma missão e como um caminho quase acabar o colégio, é quase como um objetivo cumprido e foi espetacular acompanhar e perceber o caminho que ela fez com tudo o que isto tem de difícil, porque a nível social, por exemplo, pode chegar a ser difícil, porque eles são sempre o mesmo grupo, desde muito pequeninos até ao 12º, sem entrar ninguém, portanto aquilo é muito, acaba por ser muito fechado e houve fases em que eu tenho a certeza que foi muito difícil para ela e chegar ao fim do 12º ano e ver que ela deu a volta, mesmo nessa parte, e que hoje em dia está confiante e que está e que conseguiu, primeiro conseguiu acabar com sucesso, segundo que acima de tudo conseguiu ver e passar a ver os outros com mais flexibilidade porque eu acho que nós chegamos a certas alturas da vida em que temos muitas certezas. Eu tenho a certeza que é sim, eu tenho a certeza eh, que, que só as pessoas como eu é que estão certas, eu tenho a certeza que tenho que ir desta maneira e que tudo o que seja feito de maneira diferente não está certo, não está, não é caminho e com ela vejo muito que ela conseguiu, e que isso é muito bom, que ela conseguiu ver que os outros, mesmo que não acreditem nas mesmas coisas, mesmo que não tenham as mesmas convicções que ela, eh, têm um caminho de uma vida boa e podem ser boas pessoas, portanto. E isso acabou porque ela, de alguma maneira, também fosse caminho para Deus, para eles, no sentido que os ajudou também a eles a serem melhores. E é engraçado que eles acabaram a dizer, tinham discussões enormes, de religião. Dizem elas aulas de química e eles sentavam-se na mesma mesa que eu só para discutir religião comigo. E mesmo que eles não tenham passado a acreditar em Deus, acho que passaram a saber um bocadinho melhor quem era Deus, e ela diz muitas vezes eles só acreditam, eles só conhecem o Deus do Antigo Testamento, não conhecem o Deus do Novo Testamento e o Deus um bocadinho do amor, e eu consegui apresentar-lhes um bocadinho isso, e eles chegam ao fim e dizem, ela é uma rapariga de fortes convicções, mas eu acho que eles também gostaram de ser, de a ter como um caminho para conhecer este Deus, que é um bocadinho mais do que o Deus que castiga e o Deus que julga, e é um bocadinho Deus de amor. E acho que isto também é um bom exemplo de como uma miúda de 18 anos também consegue ser caminho para Deus. Ou então o Afonso, no seu, que aos 10 anos. Também ia perguntar. O Afonso, que aos 10 anos foi. O Afonso, com 10 anos, foi diagnosticado com uma doença eh, que nós não sabemos muito bem o que foi. E teve quase um mês internado no hospital. E ao estar quase um mês internado no hospital, ele ajudou-nos, e teve sempre com calma e com alegria. Apesar de eu saber que ele no fim e que no fundo ele tinha tanto ou quase tinha tanto ou mais medo que nós de tudo aquilo que estava a acontecer. Com muito mais implicações no dia a dia dele, porque ele não podia não podia jogar futebol, não podia fazer desporto, não podia, portanto, tudo aquilo era uma implicação completa. E eu acho que a calma e a serenidade dele ajudaram-nos a nós a ter paciência e a vermos e a vivermos esse tempo também com alegria. E apesar de ter sido um tempo muito difícil, que depois coincidiu com o Covid e, portanto, ele ser uma criança de risco em pleno Covid e, portanto, nós termos estado fechados durante 3 meses, completamente fechados em casa, eh, conseguimos dar esse tempo para ser tempo em família, para aprendermos a viver em família e para sermos um bocadinho melhores. Portanto, também eles são caminho para Deus. E estou a pegar nos dois mais velhos, mas podia pegar nos dois mais novos, porque o pequenino
com 2 anos, ainda outro dia eu via uma fotografia dele a cantar os parabéns e a felicidade dele a cantar os parabéns. Eu só pensava como é que de uma coisa tão simples ele consegue estar tão feliz e, portanto, esta coisa de pegarmos no mais simples para sermos felizes. E a outra que é por si só a mais bem disposta e a mais alegre e que, apesar de toda a agitação que acontece à volta dela, agora com os mais velhos em fortes decisões e o mais pequenino a exigir muita atenção, também procura sempre a alegria e a boa disposição e, portanto, qualquer um deles é sempre um caminho para Deus. E eu só posso agradecer ter 4 filhos que são para mim caminho para Deus. Ainda me lembro das tuas danças no Covid com a Terezinha. Sim, Também não resisto a perguntar, porque também me ajudou o teu testemunho da morte do primo do Zé Pedro, que foi muito sim, impressionante. Também a vossa aceitação e a forma como geriram tudo de uma morte tão sim. repentina. Pronto, então é mais fácil explicar mais ou menos. O meu marido é primo direito do Padre Zé Maria Brito. O Padre Zé Maria Brito era um jesuíta que o ano passado, de uma forma surpreendente, morreu assim também em 2 dias. E nós recebemos, fomos contactados nós pelos jesuítas para pedirem para contactarmos a tia e o irmão do Luís e o irmão do Zé Maria, o Luís, e fomos nós que tivemos que contar à tia o que se estava a passar. A mãe da Maria já tinha perdido um filho, portanto, isto significa um reviver de todo um processo bastante difícil, com a coisa de que o Zé Maria era uma pessoa de uma fé extraordinária, uma pessoa com uma vivência, uma forma de viver a fé muito eh, muito santa e é muito bom ouvir todos os testemunhos de quem nos vai contando um bocadinho do que foi viver a vida com o Zé Maria. Para nós foi extraordinário e difícil viver aqueles dias, portanto, nós soubemos isto num domingo à noite, tentámos falar com a tia, não conseguimos, só na segunda-feira de manhã, e tivemos que pegar na tia e no Luís e ir para Évora todo o caminho até Évora sem saber se íamos chegar a tempo de nos despedirmos de Zé Maria. Conseguimos despedir-nos de Zé Maria e meia hora depois o Zé Maria partiu. Nós tivemos a sorte de estar em Évora e de poder viver tudo aquilo que aquela comunidade preparou para nós e que nos fez viver com uma enorme alegria o perceber que queríamos todos continuar a ser um bocadinho mais Zé Maria. E continuar a ser um bocadinho mais a Maria significa continuar a encontrar sempre alegria, continuar sempre a estar disponível para os outros, eh, independentemente daquilo que se passa à nossa volta. E, tal qual como José Maria estava, com rigor, com uma enorme certeza de que era amado por Deus e a ser caminho. E efetivamente José Maria foi e continua a ser alguém que é sempre caminho para Deus e continua a ser. Depois disto, também o José Maria escreveu um livro que se chama Crescer com Jesus. E se alguém quiser educar na fé, é sem dúvida uma fonte eh, inesquecível de como educar na fé. E aconselho vivamente toda a gente a comprar o livro. E, portanto, uma das formas que nós temos tido de manter o Zé Maria presente durante este primeiro ano da sua ausência na Terra foi o Zé Maria não tinha lançado os livros e nós fizemos o lançamento dos livros. Fomos a Évora festejar os anos de Zé Maria. E em todos estes momentos não houve altura nenhuma em que não tivéssemos a alegria de sentir que as pessoas estavam presentes e de ter sinais constantes da presença de Zé Maria na nossa vida. E, portanto, eu acho que nós conseguimos, apesar de uma enorme angústia e de uma enorme tristeza por não termos José Maria connosco e de tantas vezes sentirmos a falta e de termos vontade de pegar no telefone e de ligar e dizer: José Maria, aconteceu isto, porque ele acalmava-nos e ajudava-nos a viver esses dias.
também temos a sorte de ter imensas coisas que nos ajudam a manter o Zé Maria presente e a sentir que o Zé Maria continua a ser para nós caminho para Deus. Posso confessar que fez-me muita confusão a morte do Papa e não ver o Zé Maria na televisão. O Zé Maria era constantemente convidado para comentar as notícias sobre fé e comentou todas as jornadas mundiais da juventude, tudo, sempre que havia alguma notícia. O Zé Maria trabalhou imenso para que houvesse, quando foi a parte dos abusos sexuais na igreja, e ele teve uma presença super ativa para para demonstrar a importância da Igreja estar arrependida daquilo que aconteceu e de transformar isso numa coisa em que possa ajudar as pessoas a viver como um caminho, mas acima de tudo em pedir perdão. E eu acho que a Maria teve sempre um papel muito importante neste caminho e continua a ser um papel muito importante para nós e espero que continue a ser também para todas as pessoas com quem ele conviveu ou que não tenham convivido com ele, mas que queiram de alguma forma conhecê-lo. Um dia talvez José Maria seja santo. Já não vai ser para nós, mas para nós há de ser sempre santo e é uma coisa que viver conseguir viver sem o Zé Maria, mas mantê-lo muito presente na nossa vida e conseguir, acima de tudo, ajudar os outros a viverem sem o Zé Maria, tem sido um caminho e pronto, e temos feito esse caminho também. Como eu disse, se calhar eu não, se calhar eu até há 7 ou 8 anos atrás eu não acreditava que o luto fosse uma coisa pudesse, que me pudesse aproximar de Deus, mas tem sido por mortes inesperadas e duras um caminho muito grande para me aproximar de Deus e para conseguir fazer com que Deus continue a ser presente na minha vida. É impressionante. Eu depois estive num casamento em que foi um padre jesuíta que vivia com o seu primo, o primo Zé Maria, e também me contou como eles ficaram edificados com a família do Zé Maria e com a forma como geriram tudo e como lidaram com tudo. Portanto, de certeza que há Zé Maria e ficou Zé Maria na família e também. Aproveitamos para pedir ao Zé Maria pelos frutos desta sessão maravilhosa, que nos ensina a amar e a ser caminho para os outros e aproveitar tudo para enriquecer este caminho e para nós também sermos um contributo positivo no caminho dos outros, quer sejam mais novos, mais velhos, independentemente da, do caminho em si, não é? Que às vezes humanamente nós podemos achar que o caminho é feio ou é árido, mas de facto a luz de Deus tem outra tonalidade e outra beleza e outra riqueza. E Sim, obrigada, Mariana. eu aconselho mesmo a comprarem o livro, porque Crescer o com livro Jesus. chama-se Crescer com Jesus, é do Boa, José Maria Brito e Domingas Brito, é um livro escrito por mãe e filho, giro. que também tem essa parte engraçada. A mãe de José Maria é educadora de infância e sempre teve uma forte vocação para educar na fé, e foi muito bom nesta nossa ida a Évora, o padre Miguel Gonçalves Ferreira, que era quem tu estavas a dizer que celebrou a missa, pegou no livro e leu partes do livro durante a homilia. E aquilo encheu-nos completamente. Ele disse: O Zé Maria está a falar connosco. E efetivamente, o primeiro texto que ele lia era um texto que o Zé Maria escreve sobre como viver a morte ou como explicar a morte às crianças e como manter as pessoas vivas depois da morte. E que está nesse livro, e efetivamente aquilo que nós estávamos a fazer ali era exatamente aquilo que ele nos pedia. E portanto foi assim, acho que são coisas que nos marcam e que nos ajudam, porque sabemos que efetivamente são caminho e que a vida é um caminho. Temos que ser peregrinos da esperança e até nesta forma de viver a morte, nós temos que ser peregrinos na esperança. Exatamente. Mariana, muito obrigada. Foi mesmo Obrigada, inspirador e eu. enriquecedor. Obrigada pela tua Espero que sim. disponibilidade e pela tua partilha, por abrir o Sim, coração a ti também aqui connosco. Muito sim, obrigada. senhora. Obrigada, Obrigada a Maria. Boa noite. todos. Obrigada. Obrigada, Obrigada, obrigada. Boa boa noite. noite, obrigada.